Olá, bem-vindos a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Vamos dar continuidade aos nossos exercícios para o cálculo e traçado de diagramas de esforços internos em vigas. No exemplo de hoje, vamos considerar essa viga em balanço, de dimensão L, com uma carga distribuída linear em rampa, aqui, com o valor máximo W0, como está indicado. Tá? Então, esse exemplo foi retirado do livro do Hibbeler e eu vou deixar aí na descrição do vídeo a referência bibliográfica completa caso você queira consultar mais detalhes nesse livro. Outra coisa, nós fizemos algumas aulas introdutórias onde apresentamos um resumo da teoria. Então, caso você não tenha visto ou não se lembre, consulte aí na descrição desse vídeo esses links para você ter acesso a essas aulas de revisão. Ok? Então vamos lá. Então nosso objetivo é fazer o equilíbrio entre os esforços externos e os esforços que aparecem internamente nas vigas, nas seções transversais das vigas. Então, precisamos entender se há carregamentos mudando ao longo do comprimento da viga e definir seções de corte. Nesse caso aqui, entre a posição A da extremidade livre e a posição B da extremidade em balanço, no engaste, só tem uma carga. Apesar de ser uma carga variável, só temos apenas uma definição de carga. Se tivéssemos um apoio ou outra força concentrada ou um momento, deveríamos fazer cortes antes e depois da mudança. Então, nesse caso, como tem apenas uma única carga, nós precisamos fazer apenas um único corte. Tá? Então eu vou fazer um corte genérico aqui, numa posição X qualquer ao longo do comprimento dessa viga. E vamos analisar o que acontece usando o método corta, retira e transporta. Então, se você não conhece esse método, veja as aulas de revisão que estão aí na descrição do vídeo, tá? Os links para essas aulas. Então vamos cortar da mesma forma que fizemos nos exercícios anteriores. Vamos escolher o lado entre o ponto A e o corte, já que se eu escolhesse entre o ponto B e o corte, eu teria que conhecer as reações de apoio aqui no engaste, e não é objetivo nesse momento. Vamos nos focar no cálculo dos diagramas. Então vou cortar esse pedaço genérico de viga e vou remover esse pedaço entre o ponto A e o corte. Então vou reproduzir esse pedaço aqui. Então vou colocar aqui do lado eu tenho meu ponto A. Meu ponto A está aqui. Eu vou colocar aqui só para representar que existia uma viga e o meu corte está aqui mais ou menos nessa posição. Vou definir também um sistema de referência aqui, começando do ponto A. Então vou definir aqui meu sistema de referência começando do ponto A e vou chamar de X, tá? E o que acontece? Entre o ponto A e o corte existe aqui uma carga distribuída. Então eu vou colocar aqui simbolicamente essa carga distribuída. Então eu tenho um triângulo de carga distribuída, já que ela é linear. E nesse ponto X aqui, eu não sei qual que é a altura de início. Então no ponto L aqui, no comprimento L no ponto B, eu tenho W0. Mas aqui eu não conheço o valor, então vou chamar de W. Tá? Outra coisa que eu tenho que lembrar é a resultante de uma carga triangular. Então eu vou desenhar aqui em azul uma resultante mais ou menos por aqui. E essa resultante, a resultante de qualquer carga distribuída é a área, como nos lembramos lá da estática. E essa força resultante ela passa pelo centroide,
Tá? No caso do triângulo, a área é W vezes x, base vezes altura, sobre 2. Então, vou colocar aqui W vezes x sobre 2. Esse é o valor dessa resultante. Tá? Outra informação importante é que essa força resultante aqui, ela está separada aqui a 1/3 da base menor aqui, dessa base do triângulo. Então, pela definição do centroide de uma distribuição triangular, nós temos essa distância aqui como sendo 1/3 e essa distância maior sendo 2/3 naturalmente. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar qual que é o valor W aqui. Tá? Como essa é uma distribuição linear, nós temos duas opções. Uma é traçar a função linear ou fazer uma semelhança de triângulos. Então, eu sei que W0 está para L. Então, W0 está para L. E eu sei também que nesse outro triângulo menor, já que eles são semelhantes pelo mesmo ângulo aqui, ângulo reto, o W, que é a nossa incógnita, está para x. Tá? Isolando o W aqui nessa função, então eu tenho que W é igual a W0 vezes x sobre L. Esse é o nosso valor da nossa altura. Tá? Então, vejam que a nossa força resultante aqui, então a força resultante, vou botar aqui essa seta, vai depender agora do W0 x sobre L. Tá? E então agora vamos fazer o transporte das forças. Então cortamos, método cortamos aqui nesse ponto, retiramos esse pedaço entre o A e o corte e agora vamos transportar as forças para o corte. Então eu tenho meu corte novamente aqui e aqui eu vou ter uma força agora representada bem em cima do corte aqui, Wx sobre 2. Então eu tenho W e vou multiplicar já direto aqui, ó, W, que é W0 x sobre L vezes o x sobre 2 que estava aqui, x sobre 2. Então essa é a nossa força resultante. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho essa força aqui causando um momento com um braço de 1/3. Então essa força aqui vezes o braço de 1/3 vai me gerar um momento. E esse momento está fazendo um movimento aqui no sentido dos ponteiros do relógio, que é o sentido horário. Tá? Então eu tenho aqui essa força, que agora é W0 x, repetindo tudo aqui, sobre 2 sobre L, desculpa, vou apagar aqui, então W0x sobre L vezes o x sobre 2 vezes o braço, que é x sobre 3. Tá? Então isso aqui é a minha força resultante, só para a gente não se confundir, que é esse mesmo valor aqui, substituindo o valor de W. E esse aqui também é a nossa força resultante, e aqui é o braço multiplicando. Ou seja, não temos nenhuma força normal. Então a nossa normal aqui vai ser igual a 0. Nenhuma força horizontal. A minha cortante, ela vai ser a própria força resultante aqui. Tá? Então, eu já vou colocar aqui W0 x ao quadrado
sobre 2L. E como essa força aqui está girando no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio, essa cortante aqui é positiva, considerando a nossa convenção de sinais. Tá? Então vou colocar mais um espaço aqui, só para a gente conseguir escrever. Já o momento fletor, então eu tenho o momento fletor, eu tenho aqui W0 multiplicando x ao cubo, 3 vezes 2, 6, 6L. Então vamos analisar agora o sinal pela convenção. Eu tenho esse momento aqui, o que acontece? A nossa viga está fazendo esse movimento aqui. Então eu tenho tração na parte superior e compressão na parte inferior. Quando eu tenho tração na parte superior e compressão na parte inferior, nossa definição pela convenção de sinais é que o momento é negativo, tá? O momento fletor negativo. Então agora vamos substituir esses valores no gráfico, considerando o seguinte. Então eu tenho aqui, como eu comecei do ponto A em direção ao corte, em direção ao ponto B, eu tenho que aqui vale x igual a 0, essa posição, e aqui vale x igual a L. Tá? Então quando x igual a 0, substituindo o 0 aqui, eu tenho valor 0 para a cortante e valor 0 aqui para os momentos. Então, para x igual a 0, v igual a 0 e m igual a 0. Então, quando x for igual a L, então vou colocar aqui um pouco mais embaixo. Então, só substituindo aqui. Para x igual a 0, eu tenho que v igual a 0 e m igual a 0. Quando x for igual a L, eu tenho que o v vai ser igual a W0 L ao quadrado sobre 2L. Então, simplificando, W0 ao quadrado, W0L W0L sobre 2, valor positivo. Já o momento, subindo aqui, eu vou ter o momento. O momento vai ser igual a menos, e aqui eu tenho W0 L ao cubo sobre 6L. Simplificando, eu tenho menos W0 L ao quadrado sobre 6. Ok? Então vamos plotar esses valores. Então eu tenho aqui uma parábola com inclinação ou com concavidade para cima, ou seja, boca para cima aqui, e eu tenho aqui uma cúbica começando a partir do 0 com boca para baixo ou concavidade para baixo. Então aqui, só pegando o valor certinho, tenho W0L sobre 2 na cortante, que é o valor aqui do lado positivo. Então isso aqui, esse valor é W0L sobre 2. E o momento, voltando aqui o momento, W0L ao quadrado sobre 6
do lado negativo. Então aqui eu tenho aqui W0 L ao quadrado sobre 6. E agora eu posso fazer os meus gráficos. Então vou tentar fazer aqui o melhor possível. Então 0, 0. Então aqui mais ou menos aqui uma parábola. Então do lado positivo, então isso aqui é do segundo grau. Então fazendo as achurinhas aqui tradicionais, representa a minha cortante. Já agora meu diagrama do momento fletor, ele é uma cúbica, ou seja, uma função do terceiro grau, que nesse caso vai ser similar aqui a minha parábola lá morrendo no zero. Então eu tenho aqui negativo, tá? Então tentar contornar aqui. Então isso aqui é uma função do terceiro grau do lado negativo, porque eu tenho tração em cima aqui da minha viga. Então esses são os dois gráficos esperados aqui para força cortante e momento fletor. Então esse foi o processo de cálculo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido, apesar de eu não ser um grande artista para fazer esses desenhos aqui na minha lousa digital, mas pelo equacionamento e pelas explicações eu acho que ficou claro. Então espero que você tenha entendido, que tenha gostado da aula. Muito obrigado pela sua atenção. Aguarde novos exercícios aí, agora considerando vigas biapoiadas ou outros exemplos com vigas engastadas, aumentando aí o grau de dificuldade. Ou seja, vamos continuar nossos estudos nos traçados de diagramas de esforços. Um abraço, boas aulas e bons estudos. Até mais.